Então, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início a esta palestra intitulada As Cores do Édipo Contemporâneo, Mal-Estar na Subjetivação. Esta palestra vai ser proferida pelo Dr. Jean-Pierre Lebrun, que é o nosso convidado para esta atividade, tendo como debatedores a professora doutora Nanette Zemery-Fresh, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade Católica de Pernambuco, e o professor Dr. Mário Fleig, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos. O Dr. Jean-Pierre Lebrun é o nosso palestrante desta manhã e também hoje à noite, na programação que vai se realizar no Salão de Atos da URSS. E eu vou apresentar o Jean-Pierre Lebrun, dizendo em primeiro lugar que para nós é uma grande satisfação tê-lo nessa universidade, a Unicinos. É um prazer muito grande contar com a sua presença aqui. Esperamos através do debate aprender muitas coisas, mas também discutir algumas que você está propondo, né? O professor Lebrun, vou fazer uma breve apresentação. Ele é um psicanalista, psiquiatra, membro da Associação Lacaniana Internacional e da Associação Freudiana da Bélgica. Ele é autor de vários livros, né? Um deles se intitula Um Mundo Sem Limites, e da entrevista também com Charles Neumann, O Homem Sem Gravidade, ambos publicados aqui no Brasil, pela companhia Freud, editora Companhia Freud, do Rio de Janeiro. Bom, esta atividade é uma promoção do Instituto Humanitas, o IHU, da Unicinos, e do curso de Filosofia e o programa de pós-graduação em Filosofia. A atividade conta também com o apoio da Escola de Estudos Psicanalíticos, da Associação Clínica Freudiana, da Clínica de Atendimento Psicológico da URGS. E tem o patrocínio da Copesul Cultural e o seminário As Fronteiras do Pensamento, que terá andamento. Ele já começou nessa semana, hoje à noite, né? E tem andamento esta noite com uma conferência do professor Lebrun. Bom, eu gostaria também de assinalar o papel fundamental do professor Mário Fleig na organização desse evento, né? Então, como coordenador do programa de pós-graduação em filosofia, eu agradeço publicamente, né, a iniciativa e parabenizo também a realização desse trabalho. Eu passo então de imediato a palavra ao professor Mário, que vai coordenar a mesa e fazer também a tradução simultânea, e que vai então organizar essa atividade. Professor Mário. Bem, bom dia a todos. Eu vou auxiliar nos trabalhos, fazendo a tradução ao que o nosso amigo e colega Jean-Pierre Lebrun tem a nos dizer hoje sobre esse tema, as cores do Édipo contemporâneo, o mal-estar na subjetivação.
C'est avec vous. Bonjour. Bom dia. Alors donc je crois qu'on a donné comme titre les couleurs de l'Oedipe contemporain. Hein? Eu creio que nós demos como título As cores do Édipo contemporâneo Et la subjectivation. e a subjetivação. Il y a une phrase de Lacan Há uma frase de Lacan qui dit l'Oedipe freudien que diz o Édipo freudiano ne saurait encore longtemps tenir l'affiche. não vai sustentar as fichas por muito tempo. Certains croient Alguns acreditam que ça veut dire que l'Oedipe c'est terminé. que isso quer dizer que o Édipo acabou. Je ne le pense pas du tout Eu absolutamente não penso isso, parce que Lacan a eu soin de parler de l'Oedipe freudien. porque Lacan teve o cuidado de falar do Édipo freudiano. Il n'a pas dit l'Oedipe tout court. Ele não disse simplesmente o Édipo, Mais dit comme cela, mas dizer assim cela veut dire qu'il faudrait distinguer un Oedipe, quer dizer que é preciso distinguir um Édipo freudien, freudiano, et évidemment, puisque c'est Lacan qui a dit la e formule, evidentemente, porque foi Lacan que disse a fórmula, un Oedipe lacanien. Édipo lacaniano. Et en fonction de ces trois Oedipes différents, E em função desses três Édipos diferentes, quelle serait la difficulté actuelle qual seria a dificuldade atual au processus de subjectivation, no processo de subjetivação? ce qui ne veut en fait rien dire d'autre O que não quer dizer nada mais do que le travail nécessaire pour chaque enfant, o trabalho necessário para cada criança, travail psychique o nécessaire, trabalho psíquico necessário pour qu'il devienne ce qu'on peut appeler un sujet. para que ele se torne o que se diz um sujeito. Je vais donc faire ce petit plan, l'Oedipe d'abord. Eu vou fazer então esse pequeno percurso, plano, inicialmente o Édipo. Qu'est-ce que c'est que l'Oedipe tout court? O que é o Édipo simplesmente? Aujourd'hui, ça n'a plus rien d'original. Hoje isso não tem nada de original. Tout le monde sait très bien, Todo mundo sabe muito bem, c'est écrit dans toutes les revues está escrito em todas as revistas, acessíveis acessíveis, dans les kiosques de journaux, nas bancas de jornais, que chacun fait un Oedipe. que cada faz Édipo. Ça veut dire que le petit garçon, par exemple, il est amoureux de sa maman Quer dizer que o menino que ama sua mãe et qu'il a envie de se débarrasser de son papa. e que ele tem vontade de se livrar de seu pai. Alors, c'est pas faux, Isso não é falso? c'est pas faux du tout, mais c'est insuffisant. Isso não é absolutamente falso, mas é insuficiente. D'autant plus qu'à partir d'une lecture comme cela, Tanto mais que a partir de uma leitura como essa, on peut, à juste titre, rétorquer de modo justo se pode replicar que tous les enfants n'ont pas des papas, que nem todas as crianças, os meninos têm pai, et que d'ailleurs, dans certaines sociétés, il n'y a pas de papa du tout, e que, aliás, em algumas sociedades não há de modo algum papai. et cela a fait des grandes discussions autour de l'universalité de l'Oedipe. Isso constitui uma grande discussão em torno da universalidade do Édipo. Et la réponse est devenue claire, E a resposta se torna clara: il n'y a pas d'universalité de l'Oedipe. não há universalidade do Édipo. De l'Oedipe tel que Freud l'a conçu. Do Édipo tal como Freud o concebeu. De manière plus précise, De modo mais preciso, l'Oedipe vise quand même quelque chose qui est universel. o Édipo visa alguma coisa que é mesmo universal. Non pas qu'il s'agisse que le papa vienne contrecarrer l'enfant dans son vœu de posséder la maman, Não que o pai venha obstaculizar a criança no seu desejo, no seu almejo de conquistar a mãe, puisque justement, vous savez qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de papa, porque você sabe que há sociedades que não têm pai, et que dans les nôtres, il arrive souvent qu'on ne le sache pas qui il est le papa. e na nossa, frequentemente, não se sabe quem é o pai. Mais parce que dans toutes les sociétés humaines, Mas porque em todas as sociedades humanas, il s'agit quand même de quitter maman. se trata, de fato, de deixar a mãe. Il n'y a pas une société humaine Não há nenhuma sociedade humana
où il n'y a pas la prescription na qual não haja a prescrição pour un enfant para uma criança de ne pas rester dans les jupes de la mère. de não ficar nas saias da mãe. C'est donc une universalité qui est visée, Então, é uma universalidade que é visada, mais c'est celle de la prohibition de l'inceste. mas é a universalidade da proibição do incesto. Cette règle, Essa regra, cette mise en place de cette règle, a colocação em jogo dessa regra, de l'interdit de l'inceste, do interdito da proibição do incesto, c'est une manière de prescrire l'inscription dans la temporalité. é um modo de prescrever a inscrição na temporalidade. Un enfant a un trajet Uma criança tem um trajeto, qui va être son existence, sa vie, que vai ser a sua existência et na vida. il ne sera pas demain le même qu'aujourd'hui. Amanhã ele não será o mesmo que hoje. Il faut qu'il trouve une voie qui lui soit propre. É preciso que ele encontre um caminho que lhe seja próprio. Eh bien, figurez-vous que le moteur de cette voie qui lui est propre, Imagine que o motor dessa via que lhe é própria c'est qu'il peut, il doit é que ele pode, que ele deve se séparer de maman. se separar da mamãe. Ça inscrit le temps, la temporalité, Isso inscreve o tempo, a temporalidade. puisqu'à partir de cette perte de Porque la a mère, partir dessa perda da mãe, c'est comme un point zéro é como um ponto zero, à partir duquel le déroulement de son existence va s'inscrire. a partir do qual o desenrolamento de sua existência vai se inscrever. C'est donc quelque chose que chaque enfant fait dans sa tête, un trajet, un travail. É alguma coisa que cada criança faz na sua cabeça, um trabalho. Et pour l'aider à se séparer E para ajudá-lo a se separar de ce premier autre, desse primeiro outro, qui est la mère, que é a mãe, il arrive quand même la plupart du temps qu'il se fasse aider par un autre. acontece que na maior parte do tempo ele se deixa ajudar por um outro. Parce qu'évidemment, l'altérité de sa mère Evidentemente, a alteridade de sua mãe est en même temps une mêmeté, é ao mesmo tempo uma mesmidade, puisqu'il naît d'elle, il vient d'elle. porque ele nasce dela, ele vem dela. Et ce n'est pas qu'une mêmeté, puisque d'emblée la mère le considère comme un sujet potentiel. Porque não é senão uma mesmidade, porque a sua mãe o considera como um potencial. En tout cas, dans le meilleur des cas. Em todo caso, no melhor dos casos. Donc, la mère va introduire déjà de l'altérité, Então, a mãe vai já introduzir a alteridade, même si le lien est surtout d'abord de mêmeté. mesmo que o laço seja de mesmidade. Mais il faudra que cette altérité s'inscrive dans un autre, Mas é preciso que essa alteridade se inscreva num outro, qui va donc inscrire, verrouiller en quelque sorte l'altérité. que vai inscrever, que vai amarrar a alteridade. Et c'est en cela que un autre, É por isso que um outro, ce qu'on peut appeler dans l'après-coup un père, que no depois pode se chamar um pai, est utile à l'enfant, au sujet. é Futur sujet. útil para a criança, futuro sujeito. Autrement dit, il faut toujours que le sujet reprenne à son propre compte Quer dizer, é preciso que a criança tome em sua própria conta, qu'il fasse le trou. que ela faça o furo. Vous savez que c'est une expression dans les courses cyclistes. Quer dizer, é uma expressão na corrida de bicicleta. Celui qui veut essayer de partir et de lâcher les autres Aquele que quer sair e deixar os outros para trás, pour gagner, para ganhar a corrida, ça s'appelle faire le trou. se chama aquele que faz o furo. Est-ce qu'il arrive à mettre une distance, à se séparer du groupe Aquele que consegue colocar uma distância, se separar do grupo, pour arriver à être le premier? para conseguir chegar a ser o primeiro. Eh bien, on peut dire que chaque sujet, chaque enfant, Pode-se dizer que cada sujeito, cada criança, pour asseoir sa subjectivité, para assegurar a sua subjetividade, doit faire le trou. deve fazer um furo. Faire le trou avec les autres, les premiers autres, le premier autre.
fazer o furo em relação aos primeiros outros, ao outro. Le père représente donc O pai então representa ce qui vient donner un coup de main o que vai dar uma ajuda à l'enfant à criança pour pouvoir faire le trou. para conseguir fazer o furo. Et la mère représente ce qu'il faut quitter. E a mãe representa aquilo que é preciso deixar. Ceci d'ailleurs valant pour la fille comme pour le garçon. E isso vale tanto para o menino quanto para a menina. Je vous précise et je vous rappelle d'emblée que ça ne vise en rien du tout quoi que ce soit négatif pour la mère. Eu preciso que isso absolutamente não é negativo para a mãe. La mère, c'est simplement la métaphore de ce qu'il faut quitter A mãe é simplesmente a metáfora daquilo que é preciso deixar pour s'inscrire dans l'existence. para se inscrever na existência. Et vous connaissez tous les avatars de cette séparation. E vocês conhecem todos os destinos dessa separação. Oui, je voulais dire un petit... peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, parce que la Belgique est devenue célèbre Não sei se vocês conhecem, a Bélgica se tornou célebre il y a une dizaine d'années há uns 10 anos. avec un... Je ne sais pas le livre, on appellerait son lien, il est là. Attendez. Ele é lá, Oui. está aqui. Devenu célèbre avec un personnage qui s'appelle Dutroux. Est-ce que vous connaissez? Se tornou célebre por um personagem que se chama Dutroux. Dutroux, o furo. Dutroux, c'est son nom, Dutroux. Ah, é o seu Não nome, conhece país, Dutroux, que tem um som homófono de o furo. Parce que même en prenant le taxi à New York, tout le monde connaissait Dutroux, alors. Porque mesmo em Nova York, se toma o táxi e os taxistas sabem quem é. C'est un très grand pervers É um perverso célebre qui tuait des jeunes filles, des jeunes enfants, que qui se servait de ces jeunes enfants que se utiliza de crianças et qui les tuait après pour, Et après qui- s'en être servi, les enterrait dans son jardin. e depois de abusar deles, os mata e enterrava no seu jardim. Il s'est même permis d'enterrer quelqu'un vivant E chegou mesmo a enterrar alguns vivos et il a laissé deux petites filles mourir de faim e deixou duas meninas morrer de fome dans une cache. numa gaiola, numa jaula. Alors il se fait que je me suis retrouvé très proche E aconteceu de eu estar muito próximo de sa femme de sua mulher, qui participait entièrement aux frasques de ce monsieur. que participava de modo muito íntimo das ações desse senhor. Sauf qu'elle elle faisait comme si elle ne savait rien. Mas ela fazia de conta que não sabia nada. Elle n'a donc jamais été active, Ela jamais foi ativa, mais elle n'a jamais voulu s'interroger sur ce qui se passait. mas jamais se interrogou sobre o que estava acontecendo. Et entre autres, elle a été jusqu'à donner à manger E além disso, ela chegou a alimentar, dar comida à ces filles que par ailleurs son mari avait laissé mourir de faim. a essas meninas que seu marido deixou morrer de fome. Elle leur avait été donnée à manger une fois Uma vez ela deu comida, en ne voulant pas voir les filles. não querendo ver a menina. Un déni complètement énorme. Uma recusa enorme de ver o que se passava. Eh bien, dans l'histoire de cette femme, Da história dessa mulher, je ne vais pas vous faire de longs détails, não vou entrar nos detalhes, mais il y a une mère havia uma mãe qui lui a radicalement interdit que a proibiu radicalmente de se détacher d'elle. de se separar dela, Il s'est complètement agglutiné à cet enfant que se aglutinou completamente nessa menina. et malheureusement pour la fille en question, Infelizmente para a menina em questão, son père est mort alors par un accident de voiture o seu pai morreu num acidente de carro, alors qu'elle lui était très attachée. enquanto ela era muito ligada a ele. Et entre 6, 7 et 18 ans, Entre 6, 7 e 18 anos, elle a passé toutes les nuits dans le lit de la mère ela ficava todo o tempo, todas as noites, na cama da mãe, en étant complètement sous la tutelle de cette mère. completamente sob a tutela dessa mãe. Elle a quand même pu faire des études,
ela não pôde mesmo fazer estudar. Elle est devenue institutrice comme sa mère. Ela chegou a fazer estudos e se tornou professora como a mãe. Et la seule fois qu'elle est parvenue à quitter sa mère, E a única vez que ela chegou a deixar a sua mãe c'est pour ce pervers du trou. foi para ficar com esse perverso do furo. Moyennant quoi le lien qu'elle avait avec la mère Entretanto, a ligação que ela tinha com a mãe s'est perpétuée dans le lien avec cet homme se perpetuou com a ligação com este homem, pour aller jusqu'à pratiquer ces horreurs que je vous ai décrites. para ir ao ponto de praticar esses horrores que eu descrevi. Ceci, évidemment, ne les justifie aucunement, bien sûr, Isso absolutamente não a justifica, mais permet quand même un peu de saisir comment de ne pas avoir fait le trou mas permite, de alguma maneira, aprender como não fazer o furo, de ne pas s'être séparé de la mère, não acontecer essa separação da mãe, l'a amené dans une existence levou a uma existência tragique pour les autres. trágica para os outros. Petit exemple pour vous dire l'importance de cette séparation. Pequeno exemplo para mostrar a importância dessa separação. Il faut, et c'est ça que je voulais trouver, se rappeler ce texte de Freud. É isso que eu quero para lembrar esse texto de Freud. Si je vais le retrouver, oui, voilà, je crois que je l'ai. Il dit ceci. E Freud diz o seguinte, no livro A Perversão Comum, recém-lançado na França, da autoria de Lebrun. Alors, j'aime bien ce texte, je vais quand même vous le retrouver. Voilà, il dit... C'est dans la préface? Non, c'est dans le texte. Ici, non, c'est pas la préface. Non, c'est pas la préface. C'est dans l'intérêt de la psychanalyse. É o texto de Freud, o interesse na psicanálise. Il dit ceci, des formations infantiles, malgré toute l'évolution... Vous voulez peut-être... Formações infantis, apesar da evolução ulterior, nada perece das formações infantis. Nada. Perece. Né? Todos os desejos, noções pulsionais, maneira de reagir, pontos de vista da criança estão ainda presentes de modo probatório no homem adulto e podem reaparecer em condições apropriadas. Essas noções funcionais, formações infantis, não são destruídas, mas apenas recobertas. Ça rejoint bien l'idée de Freud qui aimait bien l'archéologie. Isso vai ao encontro da ideia de Freud, que amava e estimava a arqueologia. Il y a des couches dans l'appareil psychique. Que existem camadas no aparelho psíquico. Et que sont donc présentes toujours dans l'appareil psychique. E que estão presentes sempre no aparelho psíquico. Les traces de comment le sujet. Os traços de como o sujeito. Sait ou non. Foi ou não, é ou não. Se séparé bien ou pas. Se separou ou não. De la mère. Da mãe. Autrement dit, le trajet de la subjectivation. Quer dizer, o trajeto da subjetivação. Ou ses avatars. Ou das suas consequências, dos seus avatares. Ne s'efface pas. Não se faz. Il reste inscrit dans l'appareil psychique. Esses traços permanecem inscritos no aparelho psíquico. Alors, faisons maintenant la distinction justement. Fazendo então a distinção, justamente, entre l'Oedipe freudien et l'Oedipe lacanien. Entre o Édipo freudiano e o Édipo lacaniano. Pour Freud, para Freud, le personnage qui séparait l'enfant de la mère, o personagem que separa a criança da mãe, c'était le père. É o pai. Autrement dit, de outro modo, la cause de la séparation, a causa da separação, c'était le père. É o pai. C'est comme ça qu'il a appréhendé l'histoire de l'Oedipe.
É assim que ele aprendeu a história do Édipo. Et c'est à juste titre que certains lui ont reproché qu'il n'y avait pas toujours le père, E é de modo justo que alguns reprovaram Freud de que, qu'il n'y avait pas toujours du père. que nem sempre há o pai, existe o pai. Mais voilà, Freud travaillait à Vienne en 1900. Mas Freud trabalhava em Viena em 1900. Il avait l'histoire d'un sujet de l'époque. Ele tinha a história de um sujeito de época. Et ce qu'il avait, lui, perçu à l'œuvre chez lui-même et chez ceux qu'il recevait. E o que operou nele mesmo e naqueles que ele atendia, recebia, c'était que le personnage du père era que o personagem do pai était la cause de la séparation. Era a causa da separação da mãe. D'autant plus Tanto mais que dans le social, no social, la renvoyait au système patriarcal de l'époque, remete ao sistema patriarcal da época, qui donnait au père cette position tout à fait importante et primordiale. que dava ao pai essa posição importante e primordial. Même si nous étions déjà là, au début de la fin du patriarcat, Mesmo que já estivéssemos no fim do patriarcado, et vous savez d'ailleurs que Lacan a pensé la psychanalyse comme une réponse à cette fin, e você sabe que Lacan pensou a psicanálise como sendo uma resposta a esse fim do patriarcado, il n'empêche que pour Freud, isso não impede que para Freud, la cause séparatrice, c'est le père, a causa separadora é o pai, qui a ce pouvoir de séparation que tem esse poder de separação, parce qu'il est légitimé par le patriarcat. porque ele é legitimado pelo patriarcado, Autrement dit, le père de l'époque dito de outro modo, o pai da época, est soutenu par l'ensemble de l'édifice social é sustentado pelo conjunto do edifício social pour faire entendre à l'enfant para fazer com que a criança compreenda e ouça que sa vie ne se passera pas dans les jupes de la maman. que sua vida não pode se passar presa nas saias da mãe. Je vous dis encore un petit point de plus, Eu digo, acrescento um ponto a mais, c'est que ce social à l'époque était congruent é que esse social na época era congruente, avec un lien social organisé sur le modèle religieux, congruente com um laço social organizado sob um modelo religioso, puisqu'il n'est pas difficile de penser que le patriarcat, porque não é difícil pensar que o patriarcado c'est la mise en évidence même é a própria evidência, de ce que une place différente a evidência de que um lugar diferente est légitime, é legítimo. donc dans le même fil, Então, no mesmo fio, le père de la famille, o pai da família, le père du o patriarcat, pai do patriarcado le Dieu de la religion. e o Deus da religião. Lacan Lacan va faire du père, fará do pai, ne va pas faire du père ou antes, não vai fazer do pai l'agent causal de la séparation. o agente causa da separação. D'une manière générale, je dois d'abord vous dire De um modo geral, eu devo dizer a vocês que vous pouvez très bien penser la découverte de Lacan, que se pode pensar a descoberta de Lacan, ou plutôt la découverte de Freud et le travail de Lacan, ou antes a descoberta de Freud e o trabalho de Lacan, comme étant le travail de Lacan, como sendo o trabalho de Lacan, la manière de lire a maneira de ler, que l'ensemble de ce que Freud a découvert que o conjunto disso que Freud descobriu peut être renvoyé pode ser remetido au fait que l'homme est un être parlant. ao fato de que o homem é um ser falante. Tout ce que Freud a découvert, Tudo que Freud descobriu, Lacan va le lire Lacan vai ler en disant que ce ne sont que les conséquences dizendo que são apenas as consequências de ce qui est une spécificité humaine, do que é uma especificidade humana, à savoir que nous sommes des êtres qui parlons, quer dizer, somos seres falantes, ce qu'il a appelé des parlêtres. Je sais pas si o ça que existe ele encore. chamou de falacer. Dans cette idée-là, Essa ideia, Lacan ne fait pas du père la cause de la séparation. Lacan não faz do pai a causa da separação, La cause de la séparation, a causa da separação, de l'obligation de se séparer de la mère, da obrigação de se separar da mãe, c'est une conséquence du langage. é uma consequência da linguagem.
Parce que si vous parlez, Porque se você fala, cela veut dire que vous n'avez plus quer dizer que você não tem mais le rapport immédiat à la a chose. relação imediata com a coisa. Et si vous n'avez plus le rapport immédiat à la chose, E se você não tem mais a relação imediata com a coisa, vous mettez votre doigt dans un appareil qui est l'appareil du langage você põe o seu dedo num aparelho, que é o aparelho da linguagem, et auquel il va falloir payer un tribut. ao qual será preciso pagar um preço. Bon, ici, nous sommes là parce que nous parlons. Nós estamos aqui porque falamos. Nous pouvons évoquer le voyage du pape à Sao Paulo, Podemos evocar a viagem do Papa a São Paulo, les avatars de l'élection française. as consequências da eleição francesa, Aucun de nous n'y était. na qual nenhum de nós esteve. Nous pouvons évoquer plein de choses par la parole. Pela fala, podemos evocar uma multidão de coisas. Si vous enlevez la parole, Se você retira a palavra, ici, tout s'effondre. aqui tudo se afunda, se destrói. Je veux dire la possibilité de langage, bien sûr. Quer dizer, a possibilidade da linguagem. Pas question de penser que les sourds-muets ne seraient pas dans le langage humain. Não é questão de dizer que o surdo-mudo está fora da linguagem. Mais nous qui parlons, Mas nós que falamos, nous payons cela d'un prix. nós pagamos sobre isso um preço. Cette faculté extraordinaire de faire venir des événements auxquels nous ne participons pas, Essa faculdade extraordinária de tornar presente os acontecimentos dos quais nós não participamos, c'est payé d'un prix se paga com um preço, qui est de ne plus pouvoir être en relation immédiate avec les choses. que é o preço de não poder mais estar numa relação imediata com a coisa. Donc, d'une certaine manière, d'une dénaturation de la nature. Então, de alguma maneira, uma desnaturação da natureza. Vous savez que l'être humain est un être qui naît prématuré, Vocês sabem que o ser humano é um ser prematuro, qui va être en extrême dépendance bien plus longtemps que les animaux à l'égard des premiers hôtes, que vai ficar numa extrema dependência muito mais ampla do que os outros animais. et cela aura comme conséquence Isso terá como consequência qu'il ne sera plus dans le monde que ele não poderá mais estar no mundo d'une manière qui sera entièrement satisfaisante. de uma maneira que possa estar completamente satisfeito. Il devra inventer Ele terá que inventar ce qu'il voudra chercher. o que ele quererá procurar. L'animal naît avec un instinct, O animal só tem um instinto. donc il sait d'emblée ce qu'il vise, ce qu'il désigne, ce Ele qu'il veut. sabe de cara o que ele busca, o que ele procura. Eh bien, nous, du fait que nous parlons, E nós, pelo fato de que falamos, nous avons perdu le sens de ce que nous voulions. nós perdemos o sentido do que queremos. Et nous devons l'inventer. E precisamos, então, inventar. Cela s'appelle le monde des pulsions, Isso se chama o mundo das pulsões, et non plus des instincts. e não dos instintos. Mais cela veut surtout dire ceci, Mas isso quer dizer c'est qu'il faut payer pour parler que é preciso pagar para falar le prix de la perte o preço da perda de cette chose qui serait saturante. dessa coisa que seria saturadora, Que métaphorise la mère? que metaforiza a mãe, Autrement dit, renoncer à la mère, s'en séparer, la perdre, renunciar à mãe, se separar, realizar a perda, c'est la manière imagée é a maneira imagada de transmettre ce qui est nécessaire pour être humain de transmitir o que é necessário para ser humano et pour asseoir la possibilité qui est propre à l'être humain, celle de parler. e assumir a possibilidade que é própria do humano, que é de falar. Vous voyez à quel point tout ça est noué. Veja Bem, como essas coisas estão ligadas, enosadas. Mais de ce fait, si on renvoie donc Mas, la subjectivation mas em razão disso, se revemos a subjetivação, à cette nécessité de se séparer, se remetemos a subjetivação a essa necessidade de se separar, non pas pour faire plaisir au papa, não para agradar o pai, mais parce qu'il faut apprendre à parler, mas porque é preciso aprender a falar, à ce moment-là, le père
perd beaucoup de son importance. Nesse momento, o pai perde muito de sua importância. Et c'est comme ça d'ailleurs que Lacan E é assim que Lacan parlera du père comme d'une métaphore, falará do pai como de uma metáfora, la métaphore paternelle. a metáfora paterna. Parce qu'une fois que vous avez accepté Uma vez que vocês tenham aceito de remplacer un mot par un autre, de substituir uma palavra por outra, vous avez mis le doigt dans cet édifice du langage vocês colocaram o dedo nesse edifício da linguagem, qui fait que d'un côté vous pouvez utiliser tous les mots, que faz com que, de um modo, vocês possam utilizar todas as palavras, mais qu'en même temps plus aucun ne vous satisfait entièrement. mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas vos satisfaz plenamente. C'est d'un côté on gagne, de l'autre côté on perd. De um lado se ganha, de outro se perde. Et pour pouvoir gagner l'usage du langage, E para poder ganhar o uso da linguagem, il faut perdre é preciso la perder certitude d'avant les mots. a certitude D'avant les mots. anterior às palavras. Le premier remplacement d'un mot par l'autre, A primeira substituição de uma palavra por outra c'est ce que Lacan a nommé la métaphore é paternelle, o que Lacan chamou a metáfora paterna. c'est-à-dire savoir se rendre compte que je ne m'adresse pas que à l'autre maternel, Se dar conta que eu não me endereço senão ao outro materno, mais qu'il y a un autre, mas que também há um outro, le père. o pai. Donc, grâce à Lacan, si vous voulez, Então, graças a Lacan, se vocês querem, l'Oedipe lacanien o Édipo lacaniano se réfère surtout à la perte de la mère, se refere, sobretudo, à perda da mãe, toujours l'interdit de l'inceste, sempre a interdição do incesto, et de l'autre côté, pas tellement au père e do outro lado, não tanto ao pai, que au langage, mas mais à linguagem. dont le père n'est plus alors que le représentant de commerce. Então, o pai não é senão um representante do comércio. C'est au nom du langage qu'il a ce pouvoir É séparateur. em nome da linguagem que se tem esse poder separador. Ce qui est intéressant, O que é interessante c'est de constater que dans l'œuvre de Lacan elle-même, é constatar que na própria obra de Lacan il y a le même passage há a mesma passagem entre commencer par montrer à quel point le père est important em mostrar a que ponto o pai é importante et pour arriver à montrer que le père e por chegar a mostrar que o pai n'est qu'un élément parmi d'autres. não é senão um elemento dentre outros. Pourquoi est-ce que ce trajet-là est important? Por que esse trajeto é importante? Mais parce que justement, Porque, justamente, si j'en reste au père freudien, se eu fico no pai freudiano, je suis tributaire de ce que le père trouve sa légitimité dans le patriarcat. eu fico ligado que o pai está ligado ao patriarcado. Donc, dans le lien social organisé sur un modèle religieux. Então, num laço social organizado segundo o modelo religioso. Et justement, ce qui se passe actuellement, E justamente o que acontece hoje c'est que nous sommes dans une mutation extraordinaire, é que estamos numa mutação extraordinária, c'est que précisément ces repères-là tombent. precisamente que essa referência cai. Autrement dit, si j'en reste à l'Oedipe freudien, Quer dizer, se eu fico no Édipo freudiano, je me trouve très vite en difficulté, logo eu fico em dificuldade, puisque le père n'a plus cette légitimité qu'il avait hier de pouvoir se référer porque au patriarcat. o pai não tem mais essa legitimidade que era de se referir ao patriarcado. Si évidemment, en contrepartie, Se, evidentemente, de outro lado, je me réfère à cet interdit de l'inceste eu me refiro a essa interdição do incesto comme corrélé au langage, como correlato da linguagem, à ce moment-là, rien, l'Oedipe n'a pas perdu sa pertinence. nada do Édipo perdeu a sua pertinência. C'est toujours bien à ça que nous avons affaire. É exatamente a isso ao qual estamos confrontados. Voilà pourquoi l'enseignement de Lacan Eis porque o ensino de Lacan part d'une relecture de l'Oedipe freudien en fonction du langage. parte de uma releitura do Édipo freudiano em função da linguagem. Je vais un petit peu le développer. Eu vou desenvolver um pouco.
pour en arriver à un Oedipe strictement lacanien, para chegar a um Édipo estritamente lacaniano, où la place du père n'est absolument plus référée au patriarcat. onde o lugar do pai não está estritamente referenciado ao patriarcado. Moyennant quoi, Entretanto, je dispose du coup d'un outil eu disponho de um utensílio pour pouvoir riposter para poder responder à la mutation du lien social dans laquelle nous avons affaire. à mutação do laço social que nos é comum. Et je n'ai pas besoin de nostalgiser sur un père perdu E não d'hier, preciso ter a nostalgia de um pai perdido ontem, ni non plus de penser nem também pensar que je me suis débarrassé de la prohibition de l'inceste. que eu me livrei da proibição do incesto. Vous voyez pourquoi c'est capital, c'est fondamental cette Veja, lecture. porque essa leitura é fundamental. Et voilà pourquoi d'ailleurs je pense qu'à partir de cette lecture, E porque eu penso que a partir dessa leitura, dans le monde extrêmement transformé qui va être le nôtre, no qual o mundo está completamente transformado, que é o nosso, avec des retournements anthropologiques extrêmement importants, com reviramentos antropológicos importantes, nous disposons avec la lecture psychanalytique nós dispomos com a leitura psicanalítica d'une véritable boussole, de uma verdadeira bússola, même si par ailleurs on a perdu le nord. mesmo que tenhamos perdido o norte. Je vous développe un tout petit peu Eu vou desenvolver um pouco, pourquoi est-ce que dans l'enseignement de Lacan, porque no ensino de Lacan, on est passé d'un père d'exception nós passamos de um pai de exceção à un père commun, dirais-je. a um pai comum. Dans les premiers enseignements de Lacan, dans le Oui. premier enseignement de Lacan, No início do ensino de Lacan, le symbolique a une prévalence. o simbólico tem uma prevalência. Le nom du père n'est pas un signifiant comme les autres. O nome do pai não é um significante como os outros. C'est le signifiant qui est différent des autres. É o significante que é diferente dos outros. C'est celui qui permet la métaphore paternelle É o significante que permite a metáfora paterna et qui produit ce qu'on appelle en psychanalyse la signification phallique. e que produz o que se chama em psicanálise a significação fálica. Est-ce que vous avez la signification phallique? E será que vocês têm a significação fálica? Vous savez comment on sait si on a la signification phallique? Você sabe como a gente sabe se alguém tem a significação fálica? C'est très simple. É simples. Si je vous dis que vous êtes géniaux, Se eu digo que você é genioso, ou à chacun d'entre vous, génial, ou a cada um de vocês genial, ou si je vous dis que vous êtes le dernier des derniers, ou se eu digo que você é o último dos últimos, si vous avez en vous la capacité spontanée se você tem a capacidade espontânea. de dire Lebrun est en train de dérailler, O Lebrun tá ficando maluco, vous avez la signification phallique. vocês têm a significação fálica. C'est-à-dire que vous avez la riposte, le bouclier, l'objection Quer dizer que você tem a resposta, o escudo, à a objeção ce que l'autre dit de vous. ao que o outro diz de você. Vous n'êtes pas complètement tributaire de ce qu'il va vous dire. Você não está completamente entregue e tributário ao que o outro lhe diz. Si vous n'étiez pas bien en forme ce matin Se você não está bem em forma hoje de manhã et que je vous dis que vous êtes génial, e que eu digo que vocês são geniais, ça va un peu vous remettre d'aplomb, isso vai fazer vocês se sentirem um pouco melhores. mais vous n'allez pas vraiment le croire. Mas vocês, de fato, não vão acreditar nisso. Ça a l'air tout simple. Isso é bem Mais vous simples. voyez tout le trajet qu'il a fallu faire dans l'appareil psychique Veja todo o trajeto que é preciso fazer no aparelho psíquico pour arriver à être extrêmement sensible à ce que l'autre dit. para se tornar extremamente sensível ao que o outro diz. Je vous signale que l'enfant se trouve dans une dépendance complète à l'égard de ce que l'autre dit. Eu assinalo que a criança se encontra numa dependência total do que o outro lhe diz Et comment la subjectivation e como a subjetivação fait en sorte que ce que l'autre dit, faz de tal modo que aquilo que o outro diz, qui est le matériau même dans lequel je suis construit, que é o material mesmo com o qual eu estou construído, sou construído, ne va pas pourtant me contraindre à être ce qu'il dit. não vai me coagir a ser o que o outro diz. Et à contrario, vous savez E pelo contrário, você sabe, que ceux qui n'ont pas cette possibilité, aqueles que não têm essa possibilidade, qui ne peuvent pas faire objection à l'autre, que não conseguem fazer objeção ao outro, cela s'appelle la psychose. se chama a psicose. D'où d'ailleurs que Lacan dit que pour cela, De onde que Lacan diz que, por causa disso,
il y a forclusion du nom du Père. há forclusão do nome do Pai. Il n'y a pas de nom du Père qui a pu faire office de. Não há nome do Pai que possa fazer rejeição de, Qui n'a pas pu permettre l'autorisation à l'objection à l'autre. que não permite fazer a objeção ao outro. Mais dans une telle idée, Numa tal ideia, c'est le premier Lacan. é do primeiro Lacan. Le symbolique prévaut sur l'imaginaire et le réel. O simbólico prevalece sobre o real e o imaginário. Le signifiant du nom du Père est un signifiant d'exception. O significante do nome do Pai é um significante de exceção. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes encore proches E, de certa maneira, estamos próximos de la façon dont Freud pensait les choses. do modo como Freud pensava as coisas. À savoir que le Père était Quer dizer que o Pai era le Père d'exception, o Pai de exceção, même le Père de la Horde pour Freud, mesmo o Pai da horda para Freud, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas du tout au même niveau que les autres. quer dizer alguma coisa que absolutamente não está no mesmo nível das outras. Tout ça très congruent avec un lien social Tudo isso é congruente com um laço social, où tout le monde reconnaissait comme allant de soi como todo mundo reconhecendo que tudo ia por si mesmo, une place différente des autres, celle de Dieu, lugar diferente dos outros era o lugar de Deus, qui légitimait du coup tous ceux qui avaient de l'autorité. que legitimizava de vez Le tudo roi, aquilo que tinha autoridade. le O rei, roi, le père, o pai, le président, o presidente, le chef, o le chefe, o mestre, o patrão. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde pareil. Mas hoje não estamos num mundo assim. Nous avons même plutôt tendance à penser Nós mesmos temos tendência a pensar qu'il n'y a plus de raison de donner à une place que privilégiée não há nenhuma razão para dar um lugar privilegiado cette légitimité. essa legitimidade. Et dans ce contexte-là, E nesse contexto, on peut se demander ce que devient le symbolique, podemos nos perguntar o que se torna o simbólico. ce que devient le signifiant du nom du Père, Será que é o significante do nome do Pai? puisqu'il n'a plus ce potentiel d'exception. Visto que não há mais esse potencial de exceção. Eh bien, c'est l'ensemble du travail de Lacan à la fin de son œuvre, Isso é o conjunto do trabalho de Lacan no fim de sua obra, qui va, comme Mario le disait encore hier soir, que vai, como Mário disse ontem à noite, substituer l'objet au signifiant phallique, substituir o objeto A pelo significante fálico, substituer le nouage réel, imaginaire, symbolique, substituir o enodamento real, simbólico e imaginário. les trois registres étant sur le même pied, Os três registros estão sobre o mesmo suporte, mais l'importance étant comment ils sont noués, mas a importância é como eles são enodados, substituer la lettre substituir a letra au signifiant. pelo significante. Voilà toutes les choses qui finiront par l'amener dans RSI São todas as coisas que acabam por levar Lacan ao RSI, à dire qu'un père, ce n'est pas celui a dizer que pai não é aquele qui est affublé du nom du Père, que, qui est affublé, que está revestido pelo nome do Pai, mais que c'est quelqu'un qui a pris pour cause une femme, mas é alguém que tomou por causa pour cause de son désir, de seu desejo, uma mulher. pour qu'il se soit acquise, dit-il, qu'il ait fait sienne. Que seja adquirida, que a tornou sua, pour lui faire des enfants, para fazer nela crianças, bebês, et que de ceux-ci, qu'ils le veuillent ou pas, e também pelo fato de que, queiram ou não, ils prennent soin paternel. Le père, qu'ils prennent soin paternel. Non, qu'ils fassent d'une femme. Que, independente se ele tome ou não os cuidados paternos. Donc, que le père n'est plus le signifiant d'exception appuyé sur le patriarcat via le nom du père. Então, que o pai não seja mais esse significante de exceção apoiado no patriarcado. Ce qui importe dans la fin de l'œuvre de Lacan, o que importa no fim da obra de Lacan, c'est un père qui consent à engager sa jouissance é pai que consente em implicar o seu gozo dans le rapport à une femme, na relação com uma mulher, et qu'avec celle-ci, il fasse des enfants, e que com isso faça crianças, bebês, dont il prenne soin paternel. Que ele Soin.
que ele tenha cuidados paternos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Vous voyez en tout cas que ce n'est plus en référence à un idéal Veja que não é mais em referência a um ideal que le père fonctionne, que o pai funciona, mais c'est bien plutôt comme quelqu'un mas é antes como qualquer um que intervém avec son symptôme. com o seu sintoma. Il n'y a pas de père sans symptôme, Não há pai sem sintoma, il n'y a pas de père parfait, não há pai perfeito, mais qui noue avec son symptôme ce Ouais. lien à une femme, mas que enlaça com seu sintoma uma mulher et qu'avec elle, e com ela il va élever des enfants, vai criar crianças, enfants pour qui e crianças para quem? il va leur donner un coup de main Para crianças às quais ele vai dar uma mão, à pouvoir se séparer de leur uma mère. mão para poder se separar da sua mãe. Entre nous soit dit, Entre nós, ça n'est pas si simple. isso não é tão simples, Parce que lorsqu'un homme porque quando um homem a rendu une femme mère, torna uma mulher mãe, il y a eu tromperie sur la marchandise. Il y a eu erreur sur la marchandise. ele se enganou na mercadoria. Tout à coup, il No est avec commerce. une mère. De cara, ele está com uma mãe. C'est-à-dire qu'il retrouve les problèmes qu'il a avec sa propre mère. Quer dizer, ele reencontra o problema que ele tinha com a sua própria mãe. Et beaucoup d'hommes sont enlisés dans ce processus-là. E muitos homens estão enrolados nesse processo. Et donc, du coup, ils ne sont plus capables E de cara, eles não são mais capazes de soutenir leur enfant de sustentar a sua criança, pour pouvoir se séparer de la mère sustentar a sua criança para poder se separar de sua mãe, sans pouvoir s'adosser sem poder se endossar à la représentation sociale de ce que c'est qu'un père. a representação social do que é um pai. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui de l'exercice de la fonction paternelle, E é hoje, precisamente, essa dificuldade do exercício da função paterna, c'est que les pères, é que o aujourd'hui, pai, hoje, pour être père, para ser pai, doivent être de vrais hommes. deve ser De vrais hommes, o verdadeiro homem, c'est-à-dire quer des dizer, pauvres hommes, pobre homem. mais qui eux-mêmes se sont séparés Pobre homem que eles mesmos se separaram de leur mère. de suas mães. Ce qui, comme vous le savez, est loin d'être toujours le cas. Vocês sabem que isso está longe de ser comumente o caso. D'autant plus que, comme le disait Freud tout à l'heure, Tanto mais que aquilo que Freud acabou de dizer, tout a été inscrit dans la tête. tudo já está inscrito na cabeça. Rien ne s'efface. Nada se apaga. Cette petite formule vient bien quand même bien vous faire entendre. Essa pequena forma permite precisamente nos deixar fazer entender Que donc aujourd'hui, que, então, hoje, dans le nouveau modèle de société dans lequel nous sommes, no novo modelo de sociedade no qual nós estamos, le père ne peut plus s'appuyer sur la fonction patriarcale, o pai não pode mais se apoiar na função patriarcal. mais qu'en revanche, Mas, em contrapartida, la question de savoir a questão de saber comment est-ce qu'une mère como uma mãe s'est laissée désirer par un homme se deixa desejar por um homem et donc s'est laissée trouver sa cause, sa jouissance dans un autre qu'elle. se deixou encontrar a causa de seu Trouver la cause de sa jouissance a dans un autre qu'elle. deixou encontrar a causa de seu gozo num outro que não ela. Autrement dit, comment elle-même n'est pas toute, Quer dizer, como ela mesma não toda, et comment en rencontrant un homme à cette place-là, e como encontrando um homem nesse lugar, c'est paradoxalement cette rencontre paradoxalmente esse encontro dans le non-rapport qu'elle met en place, da não relação que se aí se coloca em jogo, qui va servir de point d'appui que vai servir de ponto de apoio pour que le sujet puisse devenir sujet, para que o sujeito possa se tornar sujeito, pour que l'enfant puisse devenir sujet. para que a criança possa se tornar sujeito. Si le père, désormais, Se doravante o pai est celui qui a désiré la mère, é aquele que desejou a mãe,
que celle-ci s'est laissée désirer par le père, e que esta é aquela que se deixou desejar pelo pai, c'est un réel qui a inscrit, qui a É. marqué, real que está inscrito, que marca ce premier autre maternel pour l'enfant. esse primeiro outro materno para a criança. Et nous savons bien que dans la cure, E sabemos perfeitamente que no tratamento il faut un très long travail é preciso longo trabalho pour arriver à ce que le sujet reconnaisse para chegar ao ponto que o sujeito reconheça que l'origine, que la cause plutôt, que a causa, ou antes, a origem, du manque Non, maternel, que a origem, antes, a causa la cause du manque maternel, da falta materna c'est le désir d'un homme. é o desejo de homem. Il y a plein de moyens d'éviter ça. Há muitos modos de evitar isso, Mais tant qu'on n'a pas rencontré cela, mas quando se encontra isso, mis en évidence dans l'inconscient du sujet, colocado em evidência no inconsciente do sujeito, il n'y a pas non plus accès à ce point de manque, não há, il n'y a pas d'accès não há à mais acesso a esse lugar de falta, se faire le trou, se fazer o furo, qui est ce à partir de quoi que é isso a partir do qual le sujet peut frayer sa propre voie. o sujeito pode franquear seu próprio caminho. En français, voie, ça veut dire le chemin Em francês, voie quer dizer caminho et la voie. e a voz. Eles são homófonos, voz e caminho. Alors, vous voyez donc bien que dans l'inconscient, Vejam que no inconsciente, ceci permet même de penser que vous ayez un couple de parents homosexuels vocês podem mesmo considerar que se tem casal homossexual, ou n'importe quelle figure aujourd'hui possible, ou não importa que figura hoje possível, ne change rien isso não muda em nada à ce que c'est à cela qu'on est confronté. a isso com o qual estamos confrontados. Ce n'est pas nécessairement plus facile quand on a affaire à un couple homosexuel. Não é necessariamente mais fácil quando se tem casal homossexual, Mais comme vous savez, ce n'est pas non plus parce qu'il y a un couple hétérosexuel que c'est facile. mas não é por isso que num casal heterossexual a coisa seja mais fácil. Ça permet donc un peu de sortir de ce combat actuel Isso permite sair pouco dessa disputa atual, en rappelant avec beaucoup de précision et de rigueur lembrando com muita precisão e rigor que c'est là l'enjeu du Yeah. désir. que é aí que está o desafio do desejo. Dans ce point de manque, dans ce point de faire le trou, Nesse ponto de falta, nesse ponto de fazer o furo, qui n'a peut-être pas été jusqu'à présent mis complètement en œuvre. que talvez até o momento não foi explicitado e discutido suficientemente. Néanmoins, et je terminerai par là, Entretanto, eu vou terminar aqui. dans le contexte actuel, No contexto atual, cela pose quand même un grand problème isso põe mesmo grande problema, au destin de la subjectivation. o destino da subjetivação. Pourquoi? Por quê? Mais parce que lorsque nous avons affaire à un système social tel que nous le connaissons, Porque quando se faz sistema social como o que conhecemos, où la fonction paternelle ne peut plus se légitimer, no qual a função paterna não pode mais se legitimar d'un patriarcat. em patriarcado. Je vous ai fait entendre qu'elle ne pouvait se légitimer que de l'inconscient du père. Eu levo vocês a entender que ela não pode se legitimar senão do inconsciente Oui. de pai. De comment lui-même avait réglé ces questions. De como ele mesmo acertou essa questão, Eh bien, resolveu essa questão. dans un tel contexte, Num tal contexto, la confrontation à un autre, a confrontação com outro, la confrontation à un autre que la mère, a confrontação a outro que não a mãe, est laissée à l'initiative des sujets. é deixada à própria iniciativa do sujeito. Là où hier l'entièreté du social Lá onde l'entièreté du social lá onde a totalidade do social prescrivait la rencontre avec le père. prescrevia o encontro com o pai,
Aujourd'hui, c'est laissé à votre initiative privée. Hoje, isso é deixado à iniciativa privada de cada um. Et dans ce contexte-là, il arrive très souvent le tableau que vous connaissez sûrement cliniquement, E nesse contexto é que está o quadro que vocês devem conhecer clinicamente, c'est-à-dire un sujet qui s'arrange sujeito que se vira, et que ceux qui l'entourent s'arrangent également, isso que o cerca se organiza também, se vira também, que ce soit par exemple pour une cause de famille monoparentale, seja em função de uma família monoparental, des sujets qui s'arrangent pour éviter la confrontation au père. O sujeito que dá um jeito para se livrar da confrontação com o pai. Même si Mesmo se les opérations du nom du père ont eu lieu. as operações do nome do pai ocorram. Il ne s'agit donc pas de sujets psychotiques, Não se trata de um sujeito psicótico, mais ce sont des sujets qui gardent adultes mas são sujeitos que conservam adultos, la trace de leur possibilité d'éviter la confrontation au père. que consideram mesmo adulto os traços do modo de evitar a confrontação com o pai. Ce qui devient dans le concret O que se torna, no concreto, des sujets qui évitent l'autrui. de sujeitos que evitam o outrem. Alors c'est là que j'ai utilisé un terme de plus É, dans mon dernier livre, é por isso que eu utilizei no meu último livro, où j'ai utilisé le terme d'autrui, eu utilizei o termo autrui, que corresponde em português a outrem. on a la distinction. Oui. Autrui, ça vient à l'endroit de la trace Esse outrem vem no lugar das pegadas de ce que le père, daquilo que o pai, un homme, homem, a pris la mère comme cause de son désir. os traços do fato de o pai, homem, ter tomado a mulher como a causa de seu desejo. C'est donc un autre en chair et en os, Quer dizer, é um outro em carne e osso, avec son symptôme et sa jouissance, com seu sintoma e seu gozo, auquel il a fallu se confronter ao qual é preciso que ele se confronte pour trouver sa voie. para encontrar o seu caminho. Parce qu'on ne peut, pour trouver sa voie, Porque não se pode, para encontrar a sua via, que marcher par essai et erreur. caminhar acertando e errando. Il n'y a pas de sujet qui trouve sa voie Non, propre, non. singulière, Não há sujeito que encontre a sua via própria, sans qu'il n'ait eu échec, erreur, sem que não tenha fracassos, erros, alors que ce que nous préconisons bien souvent aujourd'hui, ao passo que isso que preconizamos hoje c'est qu'il n'y ait pas d'échec, é que não haja fracasso, pas d'erreur, não haja erro, pas de conflit. não haja conflito. Autrement dit, une prescription Quer dizer, uma prescrição d'un évitement de la confrontation à autrui. de evitamento da confrontação com o outro. Et ça donne quoi psychiquement Isso resulta o quê? Psiquicamente, dans le trajet de subjectivation? no trajeto da subjetivação. Cela donne des sujets qui sont immunisés contre autrui. Isso resulta em sujeitos que ficam imunizados contra o outrem. Et si quelque chose, un professeur par exemple, E se alguma coisa, um professor, por exemplo, vient leur dire que ce n'est pas bon ce qu'ils ont produit, diz que não está bem isso que você fez, il est responsable d'un traumatisme esse professor é responsável de um traumatismo qui fait qu'ils sont incapables d'entendre que faz com que sejam incapazes de ouvir que ce monsieur n'est pas là pour les embêter, que esse senhor não está aí para encher o saco deles, mais que c'est en se confrontant à lui qu'ils peuvent apprendre mieux. mas é confrontando-se com esse senhor aí que esse aluno poderia aprender muito mais. Je vous dis là une toute petite chose clinique, Um pequeno recorte clínico, mais dont l'effet est aujourd'hui énorme. mas cujos efeitos são enormes. Vous savez par exemple Vocês sabem, por exemplo, que dans les équipes, que nas equipes, on est souvent satisfait frequentemente se está satisfeito parce que la mère a un travail. porque a mãe trabalha, tem um trabalho. Autrement dit, on dit il y a du tiers, elle a un travail. Quer dizer, se diz, tem um terceiro, ela trabalha. Elle ne s'occupe pas uniquement de son enfant. Ela não se ocupa apenas do seu bebê, da sua criança. Elle ne risque donc pas de l'empêcher de se séparer. Então ela não corre o risco de impedi-lo de se separar. Et ce n'est pas faux. Isso não é falso. Mieux vaut qu'elle ait un travail.
é melhor que ela tenha um trabalho que de rester collé à lui tout le temps. do que ficar colado nele todo o tempo. Et pourtant, ce tiers E, no entanto, esse terceiro, anonyme, anônimo, ce tiers non incarné, esse terceiro não encarnado, ce tiers hors chair et os, sans chair et sans... esse terceiro sem carne e osso, n'est pas vraiment un tiers. não é verdadeiramente um terceiro. Il est la potentialité, la virtualité du Ele tiers. é a potencialidade, a virtualidade do terceiro. Mais il n'est pas un vrai autrui. Mas ele não é um verdadeiro outrem. Il ne permettra donc pas la vraie confrontation Ele não vai permitir a verdadeira confrontação à autrui. ao outrem. Si ce que je vous dis là est vrai, Se isso que eu digo é verdade, vous entendez que ça va poser une énorme question aux psy que nous sommes. vocês vão compreender que se coloca uma enorme dificuldade, Parce que notre modalité d'intervention, porque a nossa modalidade de intervenção, qui a été jusqu'à hier de pouvoir faire confiance à la parole, que até então foi de confiar na fala et de permettre, en se taisant bien souvent, e permitir de se calar frequentemente, à l'autre de trouver sa voie, e se calar de dizer ao outro, de encontrar a sua via, risque bien aujourd'hui, dans le contexte actuel, isso corre o risco no contexto de hoje de ne faire rien d'autre de nada mais fazer do que de répéter l'évitement de la confrontation. de repetir o evitamento da confrontação. Donc toute la question va devoir être pour nous, Então toda a questão vai ser para nós, lorsque nous sommes invités dans ce type de situation clinique, quando somos convidados a intervir nesse tipo de situação clínica, comment intervenir qui fasse interpellation. como intervir de modo que se faça interpelação. Et ça, c'est tout à fait nouveau. E isso é completamente novo. Tout à fait, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup plus fréquent comme question qu'auparavant. Mas muito mais, talvez não absolutamente novo, mas muito mais importante do que o modo como se fazia anteriormente. Voilà, vous voyez donc que l'Oedipe Então vejam, o Édipo, freudien ne saurait plus tenir longtemps l'affiche. o Édipo freudiano não vai sustentar a sua posição por muito tempo. L'Oedipe freudien comme étant celui qui est rattaché au patriarcat, O Édipo freudiano como sendo aquele que está ligado ao patriarcado, c'est tout à fait juste. é justo, Mais l'Oedipe, mas o Édipo, en tant que Freud l'a identifié do modo como Freud o identificou, et que Lacan l'a repris e que Lacan o retomou, comme étant le nouage entre le refoulement originaire como sendo o enlace entre o recalcamento originário, qui met en place la subjectivité, que coloca em funcionamento a subjetividade, l'interdit de l'inceste a proibição do incesto et l'inscription dans la langue, e a inscrição na língua, ce nouage-là est toujours de mise. essa ligação é sempre a ser colocada. Et cela rejoint bien la question de la nécessité de la langue maternelle, Isso reencontra perfeitamente a necessidade da língua materna, que Melman définit d'une formule tout à fait pertinente, que Melman define de uma forma absolutamente pertinente, qui est précisément la langue dans laquelle la mère est interdite. que é precisamente a língua na qual a mãe é proibida. Et comment le babil de l'enfant E como o balbucio da criança, doit lui-même se soumettre à toute une série de contraintes, como o balbuciar da criança deve também se submeter a uma série de coerções pour arriver à finir par parler la langue de l'autre. por chegar a acabar a falar a língua do outro. Mais à la parler d'une telle façon Mas falar de um tal modo que, séparé d'elle, que, separado dela, il peut trouver sa propre voix. ele possa encontrar a sua própria voz via. Voilà ce que je voulais vous dire. É isso aí. Muito obrigado pela sua conferência. Agora abrimos para um debate, iniciando com as questões que a professora Nanete Frege tem a colocar, e após isso abrimos também para alguns dos senhores que tiver alguma questão a colocar ao nosso amigo Lebrun.
Muito obrigada ao Dr. Lebrun pela belíssima conferência e problematizações importantes para todos nós. Agradeço ao Unicinos, na pessoa de Mari Fleig, pelo convite, pela minha presença, pelo fato de poder estar presente aqui. E quero dizer que nessa vastidão de questões, eu tenho que, vou dizer em francês, trouver ma própria voix, encontrar minha própria voz via diante de uma possibilidade tão ampla de percurso. Então, talvez para eu puxar o fio da meada e talvez eu possa começar pela questão mesmo da linguagem, da submissão e inserção na linguagem que produz o furo e produz o sujeito. Eu fico me perguntando, nesse primeiro furo, se pudermos dizer assim, se isso não poderia... eu fico pensando na própria questão que o senhor falou a respeito do Édipo, e talvez concomitante ao Édipo freudiano, no momento em que Freud estava na sua correspondência com Fliess, e que ele fala do desamparo do ser humano, então ele vai falar do aporte que uma pessoa atenta, em francês, la personne secourable, faz de uma ajuda estrangeira, fremde Hilfe. E é aí, por exemplo, que abre a possibilidade da experiência de satisfação. Ora, esse fremde, nós podemos fazer convergir justamente com o que ele fala no texto do Schiste, quando fala da fremde personne, pessoa estrangeira, ora, aí isso que está ligado à experiência de satisfação é que talvez uma forma, pelo menos como eu compreendo, já abre um campo para a intervenção da palavra como estrangeira, como fremde, ao corpo a corpo da mãe e da criança. Ora, como fica isso, essa questão, e o que o senhor ressaltou em relação à linguagem em Lacan, eu fico me perguntando como fica... Eu me pergunto a questão da linguagem, ou se nós podemos dizer a linguagem e a palavra no momento em que a linguagem e a palavra hoje em dia tomam a prevalência, prend le dessus, como um gadget, como uma mercadoria, como algo que a gente vê na publicidade. Como ficaria a questão? Oui. Oui, vous avez tout à fait raison. Você tem razão de penser qu'aujourd'hui, le langage est atteint. Le langage est atteint, comme on dit, comme il est blessé.
Você tem razão de pensar que hoje a linguagem foi atingida, está ferida. Comment vais-je le dire? Como é que eu posso lhe dizer? Il y a par exemple, Por exemplo, a propos de Roland Barthes, há uma expressão de Roland Barthes qui a dit que la langue était fasciste. que diz que a língua é fascista. C'était très à la mode Estava muito na moda dans les années 70 nos anos 70 de nous plaindre de nos queixarmos de toute contrainte. de todas as proibições, coerções, Parce que la contrainte, porque a coerção, donc bien sûr la contrainte de la langue, e certamente a coerção da língua, était corrélée era correlata à un système pyramidal, a um sistema piramidal, patriarcal, patriarcal, religieux, religioso, autrement dit quelque chose qui venait mettre de l'ordre, quer dizer, alguma coisa que colocava ordem, et comment l'ensemble du mouvement qui est né dans l'après-guerre e como o movimento que nasceu no após-guerra est venu remettre cette emprise veio recolocar esse empreendimento complètement en question. em questão. Du coup, évidemment, la langue, étant donné qu'elle contraint, E de saída, a língua, pelo fato de ser constrangedora, on la déclare coercitiva, fasciste. pelo fato de ser coercitiva, era declarada fascista. Parce que Barthes avait dit, le fascisme, ce n'est pas d'interdire, Porque Barthes disse, o fascismo não é proibir, c'est d'obliger de dire. mas obrigar a dizer. Donc la langue vous contraint, l'oblige de dire. Pois então, a língua constrange, obriga você a dizer. Eh bien, voilà un exemple typique Eis então um exemplo típico de la grande confusion dans laquelle nous sommes. da grande confusão na qual nos encontramos. Au fond, nous ne faisons pas habituellement No fundo, nós não fazemos habitualmente la distinction, pourtant capitale, a distinção, portanto, capital, entre une aliénation entre uma alienação à un système symbolique a um sistema simbólico humain humano et un système symbolique e um sistema simbólico sociétal. societário. La distinction n'est pas faite. A distinção não é feita. Et donc, on a pris pour une contrainte Então, se tomou por uma coerção symbolique humaine simbólica humana, ce qui n'était qu'une contrainte symbolique o sociale. que é apenas uma coerção simbólica social. On a confondu l'aliénation sociale Se confundiu a alienação social avec l'aliénation symbolique incontournable. com a alienação simbólica incontornável. Donc, quand Roland Barthes dit que la langue est fasciste, Então, Roland Barthes, ao dizer que a língua é fascista, je crois qu'il se trompe parce qu'il fait de la contrainte de la langue eu creio que ele se engana porque ele faz a coerção da língua, quelque chose qui nous est imposé alguma coisa que nos é imposta pour mettre en place para organizar un système auquel nous serions asservis, a um sistema ao qual nós estaríamos assujeitados, celui du patriarcat par exemple. aquele do patriarcado. Alors qu'en fait la contrainte de la langue Ao passo que a coerção da língua est au-delà está além de la contrainte patriarcale, da coerção patriarcal. elle fait partie de ces contraintes inéluctables Ela faz parte dessas coerções inelutáveis, dont nous aimerions bien nous débarrasser, das quais nós bem gostaríamos de nos livrar, mais si nous nous en débarrassons, mas se nós nos livramos dela, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis comme parlant. Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Liga. nós nos conectamos, nós cerramos a conexão La branche sur laquelle nous sommes assis. nós cortamos o galho no qual nós estamos sentados. A figura da árvore, né, gente? Et de nouveau là, la psychanalyse, je trouve un éclairage intéressant. E, de novo, a psicanálise, eu acho que ela nos dá um esclarecimento interessante.
Vous évoquez ce qui se passe avec la langue aujourd'hui. Você evocou o que se passa com a língua hoje. Nous pensons beaucoup aujourd'hui être autonomes. Nós pensamos hoje sermos autônomos, Mais l'autonomie mas a autonomia, spontanément acquise espontaneamente adquirida, n'existe pas. não existe. Il n'y a d'autonomie Não há só autonomia, qu'à partir d'un travail de séparation avec l'autre, só autonomia a partir de um trabalho de separação do outro, que comme résultant d'un processus como resultando de um processo où je me suis dégagé de l'autre. no qual eu me desliguei do outro. Pour reprendre en français, mais je ne sais pas si le jeu de mots vaut en brésilien, Por dizer em francês, eu não sei se o provérbio funciona em português. il n'y a pas d'autonomie, Não há autonomia, il y a de l'autronomie. só há outronomia. On est toujours des autres, nous sommes tous des autronomes. Nós somos completamente outronomos. Nous ne sommes autonomes que parce que nous nous sommes d'abord aliénés dans l'autre. Nós só somos autônomos porque, de início, fomos alienados ao outro. C'est bien ce qui se passe chez l'enfant, É isso perfeitamente que ocorre com a criança, qui parle d'abord la langue de l'autre. que fala inicialmente a língua do outro, Mais à l'intérieur de cela, il va faire le trou, mas no interior disso ele vai fazer um furo, il va faire son trou, ele vai fazer o seu furo, ce qui lui permettra une certaine autonomie. o que ele vai lhe permitir uma certa autonomia. Et aujourd'hui, nous faisons la confusion. E hoje nós fazemos a confusão. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui est une mainmise sur nous, Nós queremos nos desembaraçar de tudo que é uma manobra sobre nós, mais dans le même mouvement mas nesse mesmo movimento, de ce qui nous constitue. disso também de que nos constitui. Et du coup, cela promeut une figure virtuelle E isso promove uma figura virtual d'un sujet autonome de um sujeito autônomo qui n'existe que dans sa tête, que só existe na sua cabeça, mais qui ne correspond pas à la réalité. mas que não corresponde à realidade. Et la langue est prise tout à fait là-dedans, E a língua está tomada completamente dentro disso. parce qu'il y a plein de productions, même de mots produits aujourd'hui. E há inúmeras palavras produzidas hoje. Je vais vous raconter une histoire belge. Eu vou lhes contar uma história belga. Il y a eu régulièrement, comme beaucoup dans nos pays, Ocorre regularmente, como em muitos nossos países, des jeunes qui ont commis des violences dans les trains. de jovens que cometem violência nos trens. Heureusement, pas toujours dramatiques, Felizmente, nem sempre dramáticas, mais enfin très peu sympathiques. mas nada simpáticas. Les contrôleurs de train ont fait une grève Os fiscais de trem fizeram uma greve, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas protégés de la violence de ces jeunes. porque eles achavam que não estavam protegidos contra a violência desses jovens. L'un ou l'autre s'étant fait rudement agressés, E outro foram violentamente agredidos. on a décidé en Belgique E se decidiu na Bélgica de ne plus appeler les contrôleurs de train de não chamar os controladores de trem des contrôleurs. de controladores. On les appelle désormais E agora nós os chamamos les accompagnateurs de train. os acompanhantes de trem. Mais figurez-vous Mas imaginem vocês que le jour où l'accompagnateur de train que no dia em que o acompanhador de trem viendra, moi, me contrôler, virá controlar a mim, on ne se rend pas compte qu'avec cette appellation-là, não se dão conta que com essa denominação j'aurais toute raison de me mettre encore plus en colère, eu vou ter toda a razão de me colocar furioso, puisqu'il ne sera pas prévu qu'il me contrôle, porque não está previsto que ele me controle. contrôle paternel, pourrait-on dire, Controle paterno, pode-se dizer, mais qu'il est désormais convenu porque foi convencionado que doravante qu'il m'accompagne, que ele me acompanha, qu'il fasse comme maman avec moi. que ele faça como a mamãe comigo. J'exagère le trait, Eu exagero pouco. mais vous voyez où on en est. Vocês vejam onde é que nós estamos. Comment la langue elle-même subvertit ce genre de choses. Como a língua própria subverte esse tipo de coisa. Comment elle épouse l'air ambiant. Vous savez, toujours en Belgique, mais pas qu'en Belgique, on n'appelle plus les personnes qui nettoient. Você sabe que na Bélgica, mas não só na Bélgica, não se chama mais as pessoas que fazem a limpeza. Pour cacher le caractère peu
para esconder um pouco o peu caráter valorisant de leur tâche. pouco valorizador de sua tarefa, On les appelle désormais des techniciens de surface. hoje são chamadas de técnicos de superfície, técnicos de superfície. Non. Ça n'a d'autre effet que de masquer quelque chose. Isso só tem um efeito de mascarar outra coisa. Vous voyez comment tout notre travail désormais consiste à éviter que ne surgisse de la conflictualité. Que nosso trabalho atual consiste em apagar o conflito. Mais évidemment, du même coup, Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, cela rend encore plus violent isso torna ainda mais violento le moment où cette conflictualité va néanmoins être rencontrée. no momento em que essa violência vai surgir. Faisons donc un mauvais calcul, Nós fazemos cálculo ruim, parce que plutôt que de contraindre les sujets porque mais do que coagir o sujeito à ce qu'ils élaborent leur violence, para que ele elabore a sua violência, c'est ça le travail de la culture, esse é o trabalho da cultura, c'est de renoncer tant que faire se peut renunciar, ainda que pouco seja, à la réalisation du meurtre. à realização do assassinato. C'est ça le travail de la culture. Esse é o trabalho da cultura. Ce n'est pas penser qu'on va s'en débarrasser complètement. Não é Jamais. pensar que vamos nos livrar completamente disso, Mais c'est nous mettre chacun en demeure mas cada se colocar na espera de faire le travail de régulation pulsionnelle de fazer o trabalho da regulação pulsional qui permette de faire face à sa propre violence que permite fazer face à sua própria violência et d'arriver à autre chose que de l'accomplir dans le meurtre. e de chegar a outra coisa do que realizar o assassinato. En pensant que nous sommes débarrassés de la violence, Pensando que estamos livres da violência, en prenant qu'il n'y ait plus de conflit, considerando que não haja mais nenhum conflito, en mettant dans notre langue qu'il n'y a plus de contrôle par les contrôleurs, colocando na nossa língua que não existe mais controle por controladores, ni même plus par les professeurs. nem mesmo pelo professor, Qu'en Belgique, on appelle maintenant des accompagnateurs de savoir. e na Bélgica, colocando que eles são os acompanhantes do saber, On en arrive de plus en plus à éliminer que chega cada vez mais a eliminar le travail psychique o trabalho psíquico qui doit être fait que deve ser feito pour pouvoir faire face à tout ça. para fazer face a tudo isso. Un grand méchant responsable aujourd'hui, en tout cas en Europe, mais je pense ici aussi à mon avis, Grande méchant responsable, malvado responsável por isso na Europa atualmente c'est la télévision. é a televisão. Je ne sais pas, mais en France et en Belgique, Eu não sei, mas na França e na Bélgica, 60% 60% des enfants das crianças ont la télévision dans leur chambre à coucher. têm televisão no seu quarto de dormir. Ça veut dire quoi? O que isso quer dizer? Ça veut dire qu'on a trouvé le moyen le plus génial Quer dizer que encontramos um meio genial pour éviter la conflictualité en famille, para evitar o conflito em família pour décider du choix du programme. ao decidir a escolha de programas. Chacun va dans sa chambre Cada vai para o seu quarto, jouir tout seul de son programme. gozar sozinho de seu programa. Mais vous faites ça pendant 15 ans. Mas faça isso durante 15 anos. Les 15 ans pendant lesquels il aurait fallu Os 15 anos no qual teria sido preciso que la conflictualité se mette en place, que o conflito fosse operado, que la confrontation à l'altérité ait que lieu, o confronto com a alteridade ocorresse et que petit à petit, dans la famille, e que pouco a pouco na família on se rende compte que chacun peut trouver sa voie, se desse conta de que cada tem o seu caminho, moyennant sua voz, d'être entamé un petit peu. de iniciar cada pouco. Non, aujourd'hui, nous laissons pendant une quinzaine d'années Não, hoje nós deixamos durante 15 anos un enfant à sa satisfaction privée, uma criança entregue a sua satisfação privada, à sa jouissance propre, ao seu gozo próprio, à l'abri de tout entame par l'autre, abrigado de toda a confrontação com o outro, et tout à coup, lorsqu'il arrive en enseignement, e no momento em que ele chega na escola, par exemple à un endroit où il va être sanctionné parce qu'il ne no connaît lugar pas onde ses ele vai affaires, receber uma proibição, sancionado por algo que ele fez, ou dans une
dans un lien amoureux qui va, par exemple, s'arrêter, ou numa relação amorosa que termina, il va donc inévitablement rencontrer l'échec, ele vai inevitavelmente encontrar o fracasso. en caricaturant. Caricaturando, Mais ça arrive. mas isso acontece. Ce jour-là, Nesse dia, il se jettera par la fenêtre. ele se joga pela janela. Pourquoi? Por quê? Mais parce que c'est à la hauteur, c'est le cas de le dire, par la fenêtre, Mas porque ela está na altura, a janela, de l'angoisse qu'il n'a pas pu élaborer, da angústia que ele não pôde elaborar, dont les autres l'ont protégé, que os outros o protegeram sans le vouloir, sem querer, mais que lui n'a aucune capacité d'élaboration subjective, mas que ele não tem nenhuma capacidade de elaboração subjetiva et que cet échec va avoir tout de suite pour lui e que esse fracasso vai ter de imediato para ele signification de destruction de son narcissisme intouché. significação de destruição de seu narcisismo intocado. Et donc il n'aura de riposte à la hauteur de la situation Então ele não vai ter resposta à altura da situação, que celle de se jeter par la que fenêtre. senão aquela de se jogar pela janela. Alors ça, c'est un grand problème pour toute la culture aujourd'hui, Ora, esse é um grande problema para toda a cultura hoje, qui est notre question, la Yeah. vôtre, que é a nossa questão, que é a de vocês, la vôtre de votre génération. a de vocês, da geração de vocês. Comment intervenir auprès de tous ces jeunes-là, de tous ces gens en difficulté, Como intervir em todo esse tipo de dificuldade, de telle sorte que votre intervention de modo que a intervenção de vocês leur soit une chance tenha uma chance de quand même de que, ainda assim, pouvoir se mettre à élaborer psychiquement permitir elaborar psiquicamente et à aller plus loin, un peu plus loin dans ce processus de subjectivation. e ir um pouco mais longe nesse processo de subjetivação. Vamos ver alguma pergunta. Talvez. Então passamos, Locatelli, uma pergunta. Seria que o Freud, em dois textos dele, um deles é Bate em uma Criança Freud, un enfant est bâti. e outro Os Três Ensaios, ele vai falar dos tempos da estruturação psíquica. Du temps de l'estruturação E psychique. que eles, mais ou menos, se dão, né, numa certa sequência. Tu falavas de um certo modo de sujeitos que estão paralisados Os sujeitos são paralysés. em um desses tempos, se eu compreendi, né? E sem que necessariamente isso implique numa psicopatologia. E que eles têm um lugar, né, nessa nossa atualidade, sem necessariamente estarem, né, numa psicopatologia. Eu gostaria de ouvi-lo acerca disso. Qual é a questão mesmo? Bom, a questão seria se nós temos uma democratização Se nous avons une démocratisation, quanto ao que pode vir a ser o lugar de exceção, né? démocratisation des lieux de section, Se nós vivemos isso, né? Uma democratização quanto ao que pode vir a ser esse lugar de exceção. dans la démocratisation, qu'est-ce qui est le lieu d'exception? Já que Exception. Dans la démocratisation actuelle, Oui. Ce qui devient l'exception. L'exception, la L'exception. démocratisation actuelle. Oui. sim, porque se não é mais o pai, se não é mais o rei, se qualquer coisa pode vir a L'exception n'est ser. pas les rois, le Dieu. Qu'est-ce qui devient l'exception? Mais je pense que nous n'avons pas beaucoup de choix. Eu penso que nós não temos muita escolha. Vous mettez le doigt sur, tout à fait à juste titre, Você justamente coloca o dedo sur ce que je crois être le cancer de la o démocratisation que eu penso ser o câncer da ou de la democratização démocratie. ou da democracia. Si la démocratie en arrive à penser Se a democracia chega a pensar qu'elle est débarrassée de la différence de place, que ela se livrou da diferença de lugares, ça équivaut à un cancer isso equivale a um câncer, pour lequel nous ne pouvons pas restaurer le modèle d'hier,
para o qual nós não temos como restaurar o modelo anterior, parce que en elle-même, la démocratie porque nela mesma a democracia a mis en place, a identifié e colocou, instalou, identificou qu'à la place du pouvoir qui hier était légitime, que o lugar do poder que ontem era legítimo, celui de Dieu, aquele de Deus, Du roi, do rei, etc., désormais c'est un lieu vide. de hoje em diante é um lugar vazio. Les travaux de Claude Lefort là-dessus sont fondamentaux. Os trabalhos de Claude Lefort sobre isso são fundamentais. Comment la démocratie équivaut à l'avènement Como a democracia equivale ao advento d'un lien social de laço social, où le pouvoir n'est plus incarné no qual o poder não está mais encarnado dans la personne du prince. na pessoa do príncipe. Donc le pouvoir désormais est désincarné. Então, o poder atualmente está desencarnado, Le pouvoir est un lieu vide o poder é um lugar vazio, que certains peuvent, moyennant respect des conventions et des procédures, que alguns podem, seguindo as convenções, o respeito às convenções, momentanément occuper. que alguém pode momentaneamente ocupar. C'est un progrès Isso é um progresso, d'avoir repéré ça. poder ter situado isso. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement. Mas hoje nós temos no acabamento, Pendant plusieurs siècles, durante muitos le séculos, modèle d'hier a continué à fonctionner durante muitos séculos, o modelo anterior de ontem continuou a funcionar. comme une voiture à qui on a coupé le moteur, Como carro que se tirou o motor, mais qui continue encore à rouler. que desligou o motor, mas continua a andar. Aujourd'hui, nous sommes au point où la voiture s'est arrêtée. Hoje nós estamos no ponto em que o carro parou. Donc la démocratie pense qu'elle est libérée, Então a democracia pensa que ela se livrou definitivamente de ce prince qui incorporait le pouvoir. desse príncipe que incorporava o poder. Très bien. Muito bem, Mais le problème, mas o problema, si elle est libérée de ce prince, se ela se livrou desse príncipe, elle n'est pas pour autant débarrassée de ce lieu du pouvoir, fût-il vide. mas se ela se livrou desse príncipe, contudo ela não se livrou desse lugar que é vazio. Le fait que nous soyons débarrassés de Dieu dans le ciel Pelo fato de que nós temos desembaraçados de Deus pour le lien social para o laço social, n'a pas évacué le ciel. não evacuou o céu. Il n'y a plus personne, Não há mais ninguém, mais le ciel est toujours là. mas o céu está sempre aí. Et telle est la difficulté avec laquelle nous avons affaire. É com essa dificuldade que nós estamos lidando. Parce qu'alors, du coup, ce que nous avons perçu à juste titre comme un progrès Porque se nós percebemos de modo justo que isso é um progresso, devient une grande difficulté. isso se torna também uma grande dificuldade. Comment redonner de la place Como voltar a dar lugar, à cette place d'exception como dar lugar a essa posição de exceção, en n'ayant plus les moyens d'hier pour la transmettre? não tendo os meios do passado para transmiti-la? Il me semble qu'il n'y a qu'une solution. Me parece que não há senão uma solução. C'est que la rationalité É que a racionalidade peut démontrer pode la demonstrar pertinence de cette place. a pertinência deste lugar. Et dans ce type de rationalité, E nesse tipo de racionalidade, je pense que la rationalité psychanalytique eu penso que a racionalidade psicanalítica a un poids extrêmement important. tem peso extremamente importante. Parce que c'est justement à cause du fait que nous savons que les concepts de Freud Porque é justamente pelo fato de que sabemos que o conceito de Freud ne sont que des conséquences de ce que nous parlons, são apenas consequências pelo fato de que falamos, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mondes que les psychanalystes que não há quase que mais ninguém senão os psicanalistas pour pouvoir mettre en évidence très clairement para colocar em evidência claramente à quel point cette place d'exception, a que ponto esse lugar de exceção, cette disparité de place essa disparidade de lugares, est caractéristique de notre humanité. é característica de nossa humanidade. Tous les autres peuvent l'oublier, toutes les autres disciplines, Todos os presque demais e as outras disciplinas podem esquecer isso. toutes. Peut-être pas tout à fait les philosophes Talvez não completamente os filósofos et les linguistes, e os linguistas, mais ça dépend encore lesquels. mas depende de quais. Mais sinon, tous les autres peuvent l'oublier.
mas todos os outros parece que esquecem. Alors c'est pour ça que, je vais vous dire, c'est pour ça que je suis ici, Mas eu quero dizer, é por isso que eu estou aqui, parce que je pense que c'est extrêmement important à faire entendre. porque eu penso que é extremamente importante que isso seja ouvido. Faute de quoi, nous allons basculer dans une énorme confusion. Na falta disso, nós vamos cair numa enorme confusão. Il y a à ce propos-là une petite histoire, toute courte. A que je vous respeito raconte. disso, há uma pequena história, bem curta. Je ne sais pas où elle est, peut-être que quelqu'un ici dans l'Assemblée, puisqu'on a affaire à des philosophes, le sait. Dans Kant, une histoire que Kant semble-t-il Eu não raconte. sei bem onde é que ela está, tem filósofo aqui, talvez Kant aqui, Kant, que fala de philosophe Kant. Sim, Kant. C'est l'histoire de la colombe de Kant. Vous savez, É a história da pomba de Kant. Quelqu'un sait où ça, non? Non, bah, peu importe. Il dit que la colombe Ele diz que a pomba vole, voa, et puis elle se rend compte que l'air, e depois ela se dá conta que o ar c'est une force de résistance importante. é uma força de resistência importante. Et donc elle pense qu'elle pourrait voler plus vite s'il n'y avait plus l'air. E depois a pomba pensa que ela poderia voar muito mais rápido se não houvesse o ar. Mais s'il n'y avait plus l'air, elle ne volerait pas. Mas se não houvesse o ar, ela não teria como voar. C'est exactement le point où nous en sommes. É exatamente nesse ponto que nos encontramos. Tout le système est en train de penser qu'on peut se débarrasser de l'exception, Todo o sistema está ao ponto de pensar que nós podemos nos livrar definitivamente da exceção, mais en se débarrassant au nom de la modernité, mas se livrando dela em nome da modernidade, nous détruisons les conditions mêmes nós destruímos as próprias condições qui rendent la modernité possible. que tornam a modernidade possível. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut que nous soutenions, Isso é ainda alguma coisa que é preciso que sustentemos, et pas seulement dans les cercles de psychanalystes. e não apenas dentro do círculo dos psicanalistas. Ça, c'est pas la propriété des psychanalystes. Isso, Cette découverte-là n'est pas la essa, propriété des essa psychanalystes. descoberta não é uma propriedade dos psicanalistas. Elle est quelque chose qui est à mettre au service de l'anthropologie. Ela é alguma coisa que está colocada ao serviço da antropologia. C'est pour ça que je pense que dans toutes nos interventions, É por isso que eu penso que em todas as nossas intervenções il ne nous reste plus qu'à démontrer par la rationalité só nos resta demonstrar pela racionalidade que nous ne pouvons pas confondre un système où il n'y a plus de place d'exception que não podemos confundir um sistema que não há mais lugar para a posição de exceção avec un système où la place d'exception com um sistema no qual o lugar da exceção n'a plus la même fonction que celle d'hier. não tem mais a mesma função que o de antanho, Ce qui est tout à fait vrai, ça. o que é completamente verdadeiro. Eu gostaria de colocar uma questão, pode se traduzir? Eu gostaria de voltar a uma questão da articulação lógica mínima disso que o senhor desenvolve, considerando o trabalho que Lacan faz a propósito da teoria dos conjuntos e do conjunto vazio, né? Ou do paradoxo da lógica das classes, né? E como é que o senhor articula essa questão da exceção, como que Lacan citou como sendo o conjunto vazio, ou seja, aquele elemento que dá consistência ao conjunto, mas que jamais pode estar no mesmo plano dos outros elementos do conjunto. Oui, je vais reprendre cette petite logique-là, si vous souhaitez. Oui, je crois Oui. que C'est vrai que c'est un petit point qui est le centre de mon livre, là, dans le dernier. Eu posso retomar pouco essa lógica, que de fato é o centro do meu livro, a perversão ordinária comum. C'est au fond qu'un système, ce sont des conséquences qu'on trouve chez Lacan. Ce sont des conséquences qu'on trouve chez Lacan. Isso são consequências que se encontram em Lacan, Mais qu'un logicien comme Russell avait déjà mis en évidence. mas que lógico como Bertrand Russell já tinha acentuado. Il disait ceci, un système symbolique Há isso aqui, sistema simbólico n'a que deux manières de pouvoir exister. só tem duas maneiras de poder existir. Soit il est incomplet et consistant, Seja,
incompleto e consistente. Soit il est complet et inconsistant. Ou ele seja incompleto, perdão, Ça veut dire quoi? Repetir porque isso é preciso. Ou seja Soit il est incompleto e incomplet et consistente, consistant. ou completo complet et e inconsistant. inconsistente. Ça veut dire quoi? Ça Quer veut dizer dire o quê? qu'il est incomplet, Se ele é incompleto, ça veut dire qu'il y a un élément qui lui manque quer dizer que há um elemento que lhe falta. et que du coup, il est consistant. E que, ao mesmo tempo, ele é, então, consistente. Consistant est à entendre au sens mathématique. Consistente aqui se entende no sentido matemático. Ça veut dire que l'on peut dégager ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui Quer est juste, pas dizer, se juste. pode decidir o que é bom, o que não é bom, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. L'exemple que l'on prend pour dire cela, O exemplo que se toma para dizer isso c'est celui de la fameuse phrase d'Épiménide é a famosa frase de Epimênides, qui dit que tous les Crétois sont des menteurs. que diz: todos os cretenses são mentirosos. Cette phrase n'a une consistance, Essa frase não tem consistência, c'est-à-dire que vous pouvez en dégager la conséquence quer dizer, você pode retirar a consequência que s'il y a entre vous un Crétois, que se há entre vocês um cretense, c'est un menteur. é um mentiroso. Cette phrase n'a une consistance Essa frase não tem consistência, que si vous ne vous demandez pas senão, a não ser que você não pergunte qui est Épiménide. quem é Epimênides, Est-ce qu'il est Crétois ou pas? porque ele é cretense ou não. Parce que, évidemment, comme vous savez qu'il était Crétois, Mas, evidentemente, como vocês sabem que Epimênides é cretense, on ne sait plus ce que la phrase veut dire. não se sabe mais o que a frase quer dizer. Voilà donc pourquoi il est important en logique, Vejam por que é importante em lógica, et c'est ce que... Oh. La Frege, Cantor, Frege, Wittgenstein, le point d'exception, le point qui échappe toujours là. Bon, enfin, peu importe. C'est ce que d'autres auteurs mathématiques ont démontré, quer dizer que outros autores matemáticos demonstraram, c'est qu'il faut toujours... Il y a certains préceptes, certains postulats há sempre postulado que vous devez supposer que você deve supor hors de l'organisation de votre champ fora da organização de vosso campo, pour que vous puissiez para que você possa monter votre système. montar o seu sistema. Donc, pour que vous ayez un système consistant, Para que haja um sistema consistente, vous devez, il y a quelque chose qui doit vous avoir échappé, alguma coisa que deve escapar. que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez identifier, Você pode reconhecer, identificar, mais vous ne posez pas la question à cet égard-là. mas não pode interrogar esse lugar, esse ponto. C'est une des façons de fonctionner d'un système symbolique. Isso é um modo de funcionar um sistema simbólico. Ça va très bien d'ailleurs avec un système religieux, Isso também funciona muito bem com o sistema religioso, puisqu'il y a un point porque qui échappe, Dieu. porque há um ponto que escapa, Dieu Deus. échappe. Deus escapa. Et donc nous sommes nous les humains. Então nós somos nós, os humanos. L'autre système, l'autre manière de fonctionner du système symbolique, Outro modo de funcionar do sistema simbólico c'est de ne pas reconnaître à É. Épiménide un statut d'exception. é não reconhecer em Epimênides, a Epimênides, um estatuto de exceção. Et donc du coup, E de saída, de súbito, vous ne pouvez plus tirer les conséquences de votre phrase. você não pode tirar nenhuma consequência dessa frase. Tous les Crétois sont des menteurs. Todos os cretenses são mentirosos. Oui, mais comme Épiménide était Crétois, Sim, mas como Epimênides é cretense, c'est qu'il est un menteur. ele é um mentiroso. Alors est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment? Ele diz a verdade ou ele Et mente? donc on ne sait plus, on ne sait plus. Não se sabe mais onde se está. Eh bien, ce que Russell a bien démontré, c'est que vous avez le choix pour E é un isso système symbolique. que Bertrand Russell demonstrou. Vous avez le choix d'un système symbolique. Você tem a escolha de um sistema simbólico. C'est ça qui m'a fait soutenir qu'aujourd'hui, Isso que me levou a sustentar hoje nous ne sommes pas, comme certains le pensent, dans l'anomie. que nós não estamos mais, como alguns pensam, na anomia. L'anomie, c'est un concept de Durkheim Anomia é um conceito de Durkheim qui dit qu'il n'y a plus de loi. que diz que não há lei. Nous sommes aujourd'hui dans un système, au contraire, qui se pense comme consistant. Nós estamos hoje num sistema que se pensa Pardon, non, voilà. Ah. Donc, c'est difficile. Comme complet como nós estamos hoje num sistema que se propõe, E que se pensa inconsistent. como completo e inconsistant. inconsistente.
Cela veut dire que nous n'acceptons plus qu'il y ait cette place différente des autres. Quer dizer que nós não aceitamos mais esse lugar diferente dos outros. Nous sommes comme l'ensemble. Si nous représentions ici l'ensemble du monde, c'est nous qui décidons. Nós estamos como se representando nós aqui o conjunto do mundo, somos nós que decidimos. D'ailleurs, comme vous le savez, on parle beaucoup aujourd'hui de globalisation, Você sabe, hoje se fala muito de globalização, de mondialisation. mondialização. Donc tout le monde est dedans désormais. Então, agora todo mundo está dentro. Nous sommes débarrassés de la transcendance religieuse. Nós nos livramos da transcendência religiosa, Et voilà pourquoi, aujourd'hui, e é isso porque hoje nous sommes dans un monde qui se veut complet, nós estamos num mundo que se pretende completo, mais nous sommes du coup dans l'inconsistance. mas imediatamente estamos na inconsistência. Vous savez bien qu'aujourd'hui, vous pouvez dire quelque chose, Você sabe que hoje você pode dizer alguma coisa, je peux dire l'inverse. eu posso dizer o contrário. Il n'est même pas impossible que nous ayons tous les deux raison. E nem mesmo é impossível que nós dois tenhamos razão. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Mas e o que vamos fazer? Au nom de quoi c'est votre avis qui viendrait prédominer? Em nome do que é a tua opinião que vai dominar? Ou le mien? Ou a minha? Donc voilà là, ce qui est à l'origine de la paralysie de la décision. E aí que está que se encontramos a origem da paralisia da decisão. C'est comme ça que je lis l'évolution et le changement de notre monde. E é assim que eu leio a evolução e a mudança do nosso mundo. Nous avons épuisé, Nós esgotamos, nous sommes au bout nós estamos na ponta, no fim, d'un monde qui s'est considéré comme incomplet de um mundo que se considerava como incompleto et consistant. e consistente. Et nous croyons aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui fonctionne de manière complète, E hoje nós estamos num mundo que acredita que funcionamos de um modo completo et inconsistant. e é inconsistente. Ce qui a fait la bascule, Isso que faz girar c'est évidemment le passage d'un lien social organisé par le religieux é a passagem de um mundo social organizado pelo religioso, sur le modèle religieux no segundo modelo religioso, à un modèle social organisé tel qu'il est aujourd'hui, a um modelo social organizado tal como é hoje, sans transcendance, sem transcendência, avec un plan d'immanence, comme dit Deleuze, com plano de imanência, como diz Deleuze, avec un plan d'autonomie généralisée. com plano de autonomia generalizada. Le problème est celui-ci, O problema é esse, que je vous ai déjà fait entendre tout à l'heure. que eu já disse para vocês há pouco. C'est que du fait que nous parlons, Pelo fato de que falamos, nous sommes frappés d'incomplétude. nós estamos feridos de incompletude. Ça, c'est la caractéristique de l'humanité. Essa é a característica da humanidade. Autrement dit, nous ne pouvons pas assimiler Quer dizer, nós não podemos assimilar ce monde dans lequel nous sommes, esse mundo no qual nós estamos, qui se présente comme complet et inconsistant, que se apresenta como completo e inconsistente, comme s'étant véritablement débarrassé du monde como tendo verdadeiramente se livrado incomplet do mundo incompleto et consistant. e consistente. Il ne s'en est pas débarrassé E não temos nos livrados, parce qu'il n'est pas possible de se débarrasser de l'incomplétude quand on est parlant. porque não é possível se livrar da incompletude quando se é falante. Par contre, ce qui est possible, Em contrapartida, o que é possível, et c'est ce qui nous arrive, isso é que nos acontece, c'est que la représentation de cette incomplétude é que a representação dessa incompletude n'est plus présentifiée dans le discours social. não está mais presentificada no discurso social. Ça, c'est possible. Isso é possível. Et donc, aujourd'hui, nous avons affaire à un discours social Então, hoje, nós estamos lidando com um discurso social qui se présente comme complet que se apresenta como completo et inconsistant, e inconsistente. mais qui pour autant ne s'est pas débarrassé E no entanto, não pode se livrar, de ce qui est le lot de l'humanité, que é disso que é le lot de l'humanité, le lot, la condition a humaine, condição da humanidade, mais qui pourtant mas que, no entanto, ne le traduit plus dans ses modalités de représentation sociale. não o traduz mais nessa modalidade de representação social. Donc, quand moi j'arrive aujourd'hui dans une société telle que la nôtre, Então, se eu chego hoje numa sociedade como a nossa, je n'ai pas la lisibilité, eu não tenho mais a lisibilidade, je n'ai pas spontanément visible eu não tenho mais espontaneamente visível le fait que l'incomplétude me frappe. o fato de que a incompletude me atinge. Et pourquoi est-ce que ça serait? Pourquoi est-ce qu'on fonctionne bien comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? E por que se chegou a isso? Por que isso funciona assim? Est-ce qu'il y a un avantage à cela?
E será que isso tem uma vantagem? Bien sûr, il y en a un. Certamente tem. C'est que du coup, je n'ai plus à me séparer. É que de saída eu não preciso me separar. Et du coup, je suis excellent consommateur. E de saída eu sou um excelente consumidor. Parce que si je n'ai pas fait ce trou Porque se eu não faço esse furo, au nom duquel je peux me mettre à l'abri de l'injonction de l'autre, segundo o qual, conforme o qual eu posso me colocar à sua proteção, me colocar protegido da injunção do outro, je suis plutôt invité à être un consommateur eu sou antes convidado a ser um consumidor et on me fait croire que c'est un sujet e me fazendo crer que eu sou um sujeito plutôt que d'être un sujet. antes do que ser, de fato, um sujeito. Donc, ça nous arrange pas trop mal. Isso nos deixa muito mal. Mais c'est bien la première fois Mas é a primeira vez qu'il n'y a plus au fronton du social que não há mais no frontispício do social la représentation de quelque chose à quoi il faut renoncer. a representação de alguma coisa a qual é preciso renunciar. Jusqu'à présent, il y a toujours eu des grands sujets Até um momento tinha grandes coisas, qui venaient rappeler, grandes sujeitos que vinham lembrar, oui, à leur manière, à sua maneira, qu'il fallait perdre quelque chose. que era preciso perder alguma coisa. Et aujourd'hui, on vous dit non, E hoje laissez faire, dizem para vocês não, laissez faire et laissez-faire, ça deviendra le marché. e isso vai ser o mercado. Ça va se réguler tout seul. Isso vai se regular sozinho. Mais moyennant quoi, c'est toute l'intériorisation du modèle du marché Entretanto, é toda a interiorização do modelo de mercado, qui est en train de se mettre en place que está a ponto de se instalar comme destin de la subjectivité, como destino da subjetividade. ce qui est quand même tout un problème. Mas isso é ainda assim um problema. Et vous voyez donc bien que par cette petite mécanique, Veja que por essa pequena mecânica, incomplet et consistant, incompleta e consistente, on bascule en complet se reverte para completo e inconsistente. et inconsistant. Du coup, on fait l'impasse De cara se faz um impasse, sur le fait que l'incomplétude se cai em impasse de que a incompletude est un lot de la condition humaine. é Et le lot, le sort, a sorte, é o lote, o destino da condição humana. c'est très très curieux, mais vous savez aujourd'hui que bien souvent, Vocês sabem que frequentemente vous dites oui et je dis non. vocês dizem sim, eu digo não. Les deux se valent. Os dois se equivalem. Nous sommes dans un monde où oui et non ont souvent chacun de la valeur. Nós estamos num mundo em que sim ou não, cada um tem o seu valor, Et pourtant, e no entanto, oui, ça reste l'inverse de non. ça reste não. L'inverse. E no entanto, o sim continua sendo o contrário de não. Vous voyez là, comment c'est donc difficile de garder son cap dans une telle organisation. Você sabe como é difícil organizar o seu fio numa tal organização. Gostaríamos de concluir. Sim. Vamos concluir, usando a nossa hora, mesmo que cada um de nós tenha ficado com muitas perguntas, o que significa que a interlocução, o diálogo com a diferença do pensamento que o Senhor nos colocou vai continuar a trabalhar e nos fazer falar. Né? Queremos agradecer de um modo muito especial a sua presença na Unicinos e agradecer a todos os que vieram aqui discutir nesta manhã. Um bom dia e muito obrigado.